Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange. Hoje eu quero dar umas dicas pra você que quer começar a ler poesia, que tá se introduzindo agora nesse gênero literário e procura um guia de leitura pra saber no que prestar atenção, como interpretar, quais autores ler, etc. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. Primeiro eu vou falar das principais diferenças entre poesia e prosa, pra você entender afinal o que caracteriza um poema e por que a leitura de poesia tem diferenças em relação à leitura de prosa. Na segunda parte eu vou sugerir alguns pontos de atenção nos quais vale a pena você se concentrar na hora de ler um poema. Na terceira parte, vou dar algumas dicas para você conseguir interpretar os poemas que você lê. E finalmente, na quarta parte, eu vou indicar poetas que eu gosto e que acho que são boas leituras para quem tá iniciando nesse gênero. Então já deixa seu like, se inscreve nesse canal se você tá chegando agora e vamos começar! A prosa é a forma de texto que a gente está mais acostumado a ver. É o texto corrido, contínuo. É o tipo de texto usado em contos, crônicas, romances, etc. Na literatura, o texto em prosa geralmente vai ser um texto narrativo, ou seja, um texto que conta uma história, através de um narrador, com presença de personagens que realizam ações num determinado espaço, num determinado tempo, pode ter diálogos, entre outras características. Sem falar que nesse tipo de texto, geralmente a gente vai ter a narrativa se desenvolvendo numa progressão clara de eventos, de ideias. Já a poesia é um formato em que a gente não vai ter o texto corrido, a gente vai ter o texto dividido ali, geralmente em versos e estrofes, que são conjuntos de versos. Então você tem uma estrutura textual que é mais quebrada, que não é linear. E geralmente a poesia não vai focar em narrar uma história, em contar uma sucessão de eventos. O poema, ele pode sim contar uma história, mas o principal no poema, o mais importante no poema, geralmente não vai ser essa história, e sim uma mensagem ou uma reflexão ou a expressão de alguma ideia que vai gerar no leitor uma resposta emocional. Além disso, enquanto a prosa usa uma linguagem mais direta, em que a transmissão de informações é mais clara e as descrições são mais objetivas, a poesia ela vai usar uma linguagem mais subjetiva, mais simbólica e muito pautada pelo ritmo. E aí não é que a prosa não tenha ritmo, só que a prosa se preocupa menos com o ritmo, enquanto a poesia, o poema, ele vai ter o ritmo como a essência dele. O trabalho com o ritmo de forma a criar uma certa musicalidade é uma das principais essências da poesia. Tanto é que o próprio fato da poesia ser organizada em versos, com métrica e com padrões sonoros como a rima, tudo isso são recursos para orientar o ritmo do texto. A linguagem da poesia ela também se caracteriza pelo uso de expressões com significados múltiplos e por um uso mais frequente de figuras de linguagem, como a metáfora, a personificação, o paradoxo, a inversão da ordem direta das frases. Inclusive, eu tenho um vídeo que eu vou botar aqui nos cards em que eu explico o uso das principais figuras de linguagem na poesia, inclusive com vários exemplos, então se você quiser se aprofundar nisso, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui nos cards. Então, a prosa e a poesia são formatos diferentes e por isso mesmo a leitura de poesia, ela exige uma atenção diferente da leitura de prosa. E aí vem nossa segunda questão. No que prestar atenção na hora de ler um poema? Tenta observar, em primeiro lugar, a estrutura do poema. Como são os versos, como são as estrofes, elas têm a mesma quantidade de versos? As quebras de linha, elas enfatizam algum elemento? Ou elas criam alguma pausa reflexiva? Os poemas têm rimas? Como que é o padrão dessas rimas? Existe algum refrão, alguma palavra, alguma frase, alguma expressão que se repita ao longo do poema? Como que a estrutura desse texto influencia o ritmo de leitura e como essa estrutura ela se relaciona com o conteúdo do poema? Vamos observar então, por exemplo, o poema Ismalha, do Afonso de Guimarães. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Esse é um poema de 5 estrofes, cada estrofe ela vai ter 4 versos. A gente também percebe que esse poema tem rimas. Em todas as estrofes, as palavras de cada verso elas vão ter a mesma terminação. Eu, ar, el,
ar. E aí, observando a terminação das palavras, a rima mais óbvia aqui é ar e ar, né? Exatamente a mesma terminação, é o mesmo som. Só que eu e el também pode ser considerado um tipo de rima. E aí, qual é o nome da classificação desse tipo de rima? Essas coisas você não precisa saber num primeiro momento. Saber a nomenclatura de cada tipo de verso, de cada tipo de estrofe, sabe? São conhecimentos mais técnicos que você pode sim estudar e aprender, mas para você começar a ler poesia você não precisa saber disso. Mas se você quiser aprender, você pode vir num vídeo que eu vou botar aqui nos cards, beleza? Então vamos continuar aqui. Nesse poema Esmalha, na estrutura dele, a gente também percebe que existe uma repetição das palavras céu e mar. São palavras que se repetem bastante ao longo do texto, e isso tem a ver com o conteúdo do poema. Os versos que citam as palavras céu e mar, eles acompanham essas palavras de outras expressões que indicam contradição. Uma e outra, subir e descer, perto e longe, alma e corpo. Então, trazer o céu e o mar junto com essas outras contradições que são mais claras, mais dentro do senso comum, isso puxa também a ideia de que céu e mar também seriam contraditórios nesse contexto. E aí na penúltima estrofe, a gente, em vez de ter ali termos contraditórios acompanhando céu e mar, a gente vai ter a mesma palavra, as mesmas expressões. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. Como se essa contradição que foi colocada, ela pudesse se desfazer, como se fosse possível Esmalha ter ao mesmo tempo o céu e o mar. Só que aí vem a última estrofe e retoma a contradição. Esmalha não pode ter o céu e o mar ao mesmo tempo, a não ser se for por meio da morte, quando a alma dela sobe ao céu e o corpo desce ao mar. Outra coisa para você prestar atenção na hora de ler um poema é nas palavras que o autor escolhe usar. Cada palavra ela tem um peso e um efeito específico, e a escolha das palavras pode revelar muito sobre o tom ou sobre a intenção do poema. Por exemplo, vamos ver esse texto aqui que é o Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco, eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Aqui a gente vê um vocabulário que é próximo da fala cotidiana, considerando também que o autor é português, né? Então talvez alguma palavrinha ali fique diferente, soe diferente para quem é brasileiro, mas mesmo quem é brasileiro ou de qualquer outro lugar que fala português consegue identificar ali essa informalidade, essa coloquialidade das expressões que o autor usa. E além disso a gente tem um eu lírico desse poema, o eu lírico seria o narrador do poema, que usa para descrever a si mesmo muitas expressões negativas. Porco, sujo, ridículo, vil, grotesco. Vamos notar também algumas palavras que ele usa ali no início da segunda estrofe. Tem duas palavras grandes ali que são advérbios de intensidade, e não só por serem advérbios de intensidade, mas por serem palavras grandes, né, justamente, são expressões que ficam muito tempo na boca do leitor na hora da leitura. Então elas dão um peso maior para os adjetivos que se seguem, que são esses adjetivos negativos. Ou seja, como se o eu lírico ele estivesse dando um peso maior ainda para essa visão negativa que ele tem de si mesmo. Ele não é só um parasita, ele é irrespondivelmente parasita. E não é só sujo, é indesculpavelmente sujo. Então as palavras escolhidas para esse poema, elas criam esse tom melancólico, angustiante, e criam também uma certa identificação com o leitor por meio desse vocabulário mais informal, e tudo isso vai criar então esse efeito emocional que a gente tem quando lê. Os sons também são coisas para você prestar atenção na hora de ler um poema. Tenta prestar atenção, então, nos sons das palavras e no ritmo que o poema vai estabelecendo. Você pode até mesmo ler em voz alta. Eu recomendo que você leia em voz alta para o seu ouvido captar esses sons. Os sons das palavras no poema,
eles são trabalhados com muito mais atenção, com muito mais esmero do que no uso cotidiano que a gente faz das palavras. Quando a gente vai falar com alguém ou quando a gente vai escrever algum texto que seja só, por exemplo, um comentário numa rede social, alguma coisa que não seja literária, a gente não se preocupa muito em como está soando as palavras que a gente está usando. Mas num poema, essa é uma das maiores preocupações que o poeta tem. Porque na poesia, os sons das palavras, eles não querem simplesmente passar despercebidos aos ouvidos, mas sim querem gerar algum efeito específico, que pode ser de beleza, pode ser de estranhamento, pode ser de surpresa. Então, dentro dessa questão dos sons, a rima, ela é um dos recursos mais famosos, assim, mais conhecidos, que os poemas podem usar para criar esse efeito extra cotidiano a partir dos sons das palavras. Mas existem outros recursos, como, por exemplo, a aliteração, que é a repetição de fonemas parecidos, de sons parecidos. A gente tem um exemplo bem claro de aliteração nesse trecho do poema Violões que Choram, do Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Mas a aliteração, ela não precisa ser tão extrema, digamos assim, como é nesse caso do poema do Cruz e Souza. Inclusive, nesse próprio poema, em outro trecho dele, a gente consegue também ver a aliteração, só que de uma forma menos extrema do que nesse trecho específico. Então, por exemplo, olha esses versos aqui. Olha como que eles repetem os sons do S e do M e das vogais O e A. E sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias. E ainda nessa questão dos sons, o poema ele vai ter um trabalho maior do que outros tipos de texto na organização de onde que estão ali, né, nos versos, as sílabas mais fortes e mais fracas das palavras, os fonemas abertos e os fonemas fechados. Ou seja, o poeta ele vai organizar tudo isso, ele vai construir o texto de forma a criar um ritmo específico de leitura, a impor um ritmo à leitura. Por exemplo, vamos ver a primeira estrofe do poema José, do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José, e agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José. Presta atenção quais são os pedaços dos versos desse poema que você vai entoar com mais força e com menos força. O texto ele imprime um ritmo de leitura quase como uma música. Na música a gente tem o compasso ali para dividir os intervalos, tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se você for perceber, dá para fazer a mesma coisa nesse poema do Drummond. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José. Então você consegue ler dentro desses intervalos regulares. Isso mostra como que esse texto ele trabalha o ritmo. Então, quando você for ler um poema, tenta sentir o ritmo do texto, tenta ouvir os sons das palavras. A musicalidade e os padrões sonoros são essenciais para a experiência da leitura de poesia. Outra dica é tentar captar as imagens que são evocadas pelo poema. Geralmente a poesia vai tentar criar algum tipo de impacto visual, ou seja, vai tentar criar algo para ser visualizado ali pela imaginação do leitor. É por isso, por exemplo, que os poemas eles costumam usar bastante metáfora, como nesses versos aqui de um poema da Hilda Hilst. De tanto te pensar, sem nome, me veio a mesma ilusão da égua que sorve a água pensando sorver a lua. Ao ler esse trecho do poema, a gente cria uma certa imagem na nossa mente. O que me vem à mente é a imagem de uma égua bebendo água à noite. O recipiente onde ela está bebendo a água está refletindo a luz da lua. Isso é uma imagem que o poema evoca a partir da metáfora para falar do sentimento que o eu lírico tem quando pensa na pessoa amada. E esse sentimento é algo que não dá para ver. Um sentimento, um pensamento não são coisas a princípio visíveis. Mas a autora ela cria a metáfora de forma a tentar falar por uma imagem de algo que não tem imagem. A poesia muitas vezes ela vai fazer justamente isso, ela vai tentar criar imagens para, de certa forma, materializar ideias subjetivas. Ok, então agora você já sabe no que prestar atenção na hora de ler um poema, mas e se mesmo assim você ainda não conseguir entender o poema, você ainda não conseguir interpretar o poema?
Leia atentamente e, se for necessário, leia mais de uma vez. Numa primeira leitura, você vai captar o tom geral do texto, vai entender às vezes já o tema ou a mensagem que está sendo passada, mas muitas vezes vai ser na segunda, na terceira, na quarta leitura que a gente vai conseguir ter uma compreensão mais profunda do poema ou perceber detalhes que antes passaram despercebidos. Às vezes, o contexto histórico ou o contexto biográfico do poeta são importantes para a gente entender o poema com mais profundidade. Por exemplo, muitos poemas do modernismo, que foi uma fase histórica ali, um movimento literário, muitos desses poemas eles trazem críticas a movimentos literários anteriores e esse contexto histórico, portanto, é importante para a gente compreender com mais profundidade esses poemas. Da mesma forma, para a gente ter uma compreensão mais profunda, por exemplo, dos poemas da Sylvia Plath, a gente precisa saber alguns dados da biografia dela, como o fato dela ter sido internada em clínicas psiquiátricas. Então, pesquisar esse contexto biográfico, esse contexto histórico por trás de um poema pode te revelar algumas coisas sobre o significado ou a intenção daquele poema. Por fim, a interpretação pessoal ainda vale muito, sabe? Tá tudo bem você se permitir ter uma interpretação pessoal de um poema. Isso, na verdade, é o mais importante, talvez, na literatura. A literatura, e principalmente a poesia, é subjetiva. Então, ela pode ressoar de maneiras diferentes em diferentes leitores. E não existe uma única interpretação correta, uma única interpretação possível. Não tem problema você explorar o que aquele poema significa pra você, ou principalmente quais sentimentos ele desperta em você. Para encerrar, vamos para algumas sugestões de leitura. E, em primeiro lugar, eu acho que para você começar a ler poesia, é legal você começar por poemas escritos originalmente na sua língua. Porque a tradução de poesia, mais do que de qualquer outro gênero literário, ela acaba sendo muito diferente do texto original em vários aspectos. E não é que isso seja ruim, não é ruim. Mas a tradução traz outras questões para serem analisadas além do poema em si. Então, se você está começando a ler poesia agora, eu acho que você pode ter uma experiência mais legal se você começar por poemas escritos originalmente em português ou em outra língua que você também domine, né? Mas assim, poemas escritos originalmente naquela língua e não traduzidos. Então, alguns poetas de língua portuguesa que eu gosto, que eu recomendo. Tem os que eu mencionei ao longo do vídeo, né? O Afonso de Guimarães, Carlos Drummond de Andrade, Hilda Hilst, Fernando Pessoa, Cruz e Souza. E além deles, eu também recomendo Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Olavo Bilac, Machado de Assis, Camões, Ferreira Goulart, João Cabral de Melo Neto. Enfim, eu poderia criar aqui uma lista gigantesca e eu acho que você já percebeu que eu tô citando poetas que são diferentes, que são de diferentes épocas históricas, que têm diferentes estilos e você pode começar a ler poesia assim, sabe? Nessa diferença, entendendo também as diferenças entre cada poema. E assim você vai entender do que você gosta mais, do que você gosta menos, quais formas chamam mais a sua atenção, quais temas te interessam mais e conhecer a diversidade da poesia, né? Então aqui na descrição do vídeo eu coloquei links para você conhecer mais as obras desses autores mencionados, mas na internet a gente também consegue encontrar vários poemas avulsos de vários autores, então também vale a pena dar uma pesquisada. Se você gostou desse vídeo e acha que esse guia realmente ajuda a dar uma luz para quem está querendo começar a ler poesia, compartilha o vídeo, manda para os seus amigos, manda para os seus alunos, manda para os seus professores, manda para os seus familiares. Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda bastante o canal. Se inscreve aqui e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E até a próxima!